Quando o desejo humano não encontra limites, a bestialidade da satisfação infinita revela a monstruosidade existente em nossos prazeres. Essa é a macabra condição humana, da qual nunca iremos escapar. Ao abraçar essa fatalidade, revelamos a nossa intrínseca familiaridade com o absurdo e o delírio que é a vida em prol de Igor Lonac. Olá, o meu nome é Diego e eu sou o mestre de chamado de Cthulhu aqui da Quagmire RPG. Para quem não sabe, somos um grupo que grava lives e podcasts de RPG sonorizado e disponibilizamos aqui nas plataformas de podcast e também no YouTube. Dentre as várias mesas que temos aqui do projeto, existe a nossa mesa temática de chamado de Cthulhu, As Aventuras da Agência Quagmire. É uma campanha que envolve investigações sobre casos criminais ou paranormais relacionados aos monstros do mitos de Cthulhu. A nossa próxima campanha de RPG sonorizado, que está prevista para sair em setembro desse ano de 2024, nos principais agregadores de podcast e aqui no YouTube, é um caso ligado ao deus conhecido como Igor Lonac. Por isso, esse episódio será dedicado a essa entidade, para que você possa conhecer melhor o desafio que os nossos detetives irão enfrentar. As referências históricas e filosóficas utilizadas ao longo desse vídeo são frutos do cenário que estamos construindo na nossa campanha de chamado de Cthulhu. Caso você tenha interesse em consultar algumas das nossas outras mesas de RPG sonorizado, audiocontos, considere se inscrever no canal e conferir as playlists que estão na descrição desse vídeo. Igor Lonac é descrito como uma figura de aparência repulsiva, com um corpo humanoide obeso, sem cabeça e uma boca grotesca localizada nas palmas de suas mãos. Ele é uma entidade primordial de pura malícia e corrupção, representando os aspectos mais sombrios e pervertidos da psique humana. Diferente de outras entidades Lovecraftianas, que são alienígenas e indiferentes à humanidade, Igor Lonac tem um interesse ativo em corromper e destruir os seres humanos. Ele é particularmente associado a atos de depravação e sadismo, atraindo seguidores que compartilham dessas inclinações. Dionísio, ou Baco, era uma representação de Igor Lonac na Antiguidade Clássica. Nessa época, os seus seguidores eram conhecidos como bacantes. Dentro da mitologia grega, uma história impactante sobre essa divindade é o embate entre os adoradores de Dionísio e Penteu, o rei de Tebas. Dionísio era conhecido por viajar pelo mundo, espalhando seu culto e ensinando os humanos a arte de fazer vinho. Seus seguidores, chamados de bacantes ou menades, participavam de rituais frenéticos e orgias nas quais se entregavam ao êxtase e à loucura divina. Penteu era o rei de Tebas e primo de Dionísio. Representando a ordem e a racionalidade, ele se opôs fortemente ao culto de Dionísio. Penteu considerava os rituais dionisíacos uma ameaça à ordem pública e à moralidade. Além disso, ele enxergava os bacantes como promotores de comportamento selvagem e descontrolado. Quando Dionísio chegou a Tebas para introduzir o seu culto, Penteu recusou-se a reconhecê-lo como um deus e tentou suprimir o culto. Para tanto, ele ordenou a prisão de Dionísio e tentou impedir os rituais das bacantes. A teimosia de Penteu levou a uma série de eventos trágicos. Dionísio, utilizando seus poderes divinos, fez com que Penteu fosse atraído para espiar os rituais das bacantes. Enlouquecido pelo poder desse deus, Penteu se disfarçou de mulher para se misturar com os seguidores dessa divindade. No entanto, a loucura divina cegou as bacantes, que tomaram Penteu por um animal selvagem. Lideradas pela sua própria mãe, Ágave, elas o atacaram brutalmente, desmembrando-o. Quando a loucura passou, Ágave percebeu horrorizada que havia matado seu próprio filho. Apesar de ser uma narrativa mitológica, essa história representa o poder corruptivo e destrutivo que Igor Lonac, representado como Dionísio, podia causar em seus seguidores.
Mas o ápice do culto a Igolonak aconteceu entre os séculos 17 e 18, através dos libertinos, um movimento filosófico e social que pregava a busca pelo prazer pessoal e sexual. O termo libertino, originalmente, significava alguém que era livre ou desviante das normas religiosas e sociais. Com o tempo, o significado evoluiu para descrever aqueles que buscavam a liberdade sexual e a satisfação hedonista. Igolonak pode ser visto como a força oculta por trás do movimento libertino. Suas influências sinistras se infiltraram nas mentes dos intelectuais e nobres franceses, incitando-os a explorar os limites da moralidade e da decência. Durante o século XVII, Igolonak começa a sussurrar em sonhos e visões para os pensadores céticos e hedonistas da nobreza francesa. Inspirados por essas mensagens subliminares, os primeiros libertinos começaram a rejeitar as restrições religiosas e sociais, iniciando a busca pelo prazer absoluto. Já no século XVIII, conforme o culto a Igolonak se infiltrava mais profundamente na sociedade francesa, os libertinos começaram a organizar orgias e rituais secretos dedicados a essa entidade. O auge dessa adoração pode ser visto nas obras do Marquês de Sade, cujas histórias extremas de depravação e crueldade são, na verdade, reflexos das visões que ele recebia de Igolonak. Donatier Alphonse François, o Marquês de Sade, pode ser retratado como um dos principais profetas de Igolonak. Desde jovem, ele era atormentado por visões e sonhos, dos quais a entidade revelava os prazeres ocultos e horrores do prazer absoluto. As obras do Marquês de Sade, como 120 Dias de Sodoma e Justine, são inspiradas diretamente pelas visões que Igolonak lhe concedia. Esses trechos não são apenas literatura erótica, mas grimórios que codificavam os rituais e práticas de adoração a Igolonak. Apesar de mudar ao longo das eras, o foco principal de todos os cultistas, nas diferentes épocas, era o mesmo: a promoção de orgias sem limites para a transmissão daquela que ficou conhecida como mácula de Igolonak, um fluido oriundo do próprio Deus que ocasionalmente surgia nesses eventos. Essa mácula causaria mutações físicas e psicológicas em seus portadores, fazendo com que eles obtivessem alguns dos poderes de Igolonak. Por isso, o objetivo dos cultistas era sempre ultrapassar os limites em suas orgias para cada vez mais conseguir chamar a atenção desse deus. Em 1924, um dos adeptos do culto a Igolonak começou a perseguir uma atriz norte-americana conhecida como Clara Bow. Ele enviava para ela diversos presentes grotescos e macabros, além de encaminhar outras tantas ligações de teor ameaçador, como a que vocês vão escutar agora. É sempre bom falar com você, Clara. Por anos esperei por esse momento. O tão sonhado dia em que você será revivificada e morta nessa vazia estética que carrega em si. Foram anos, décadas. Minha vida não aguentava em esperar por esse momento. Eu estava ansioso por tudo isso. Ansioso. Mas diga-me, Clara, como você se sente? Como é ficar à beira do precipício da renovação? Como é estar prestes a viver uma nova estética? Ainda se lembra de mim? Você recorda das vezes em que olhei para você e fiz votos com sussurros carinhosos para que você crescesse e vivesse até esse momento? Responda-me, Clara. Sentiu a minha falta? O perseguidor de Clara Bow também é o homem que abusou de Godofredo Gaba, um dos detetives da agência Quagmire. Quando ainda era criança e vivia no Brasil, Gaba acabou sendo violentado por esse homem, que acabou fugindo para os Estados Unidos no intuito de se esquivar de algumas intrigas políticas e sociais que havia se metido na época. Por isso, desde então, o objetivo da vida de Godofredo Gaba era encontrar esse abusador para poder enfim se vingar dele.
A sombra do passado me persegue. Cada golpe, cada movimento é uma forma de enfrentar os meus demônios. Mas eles estão sempre presentes, lembrando-me do que aconteceu. Guarde esse segredo, garoto. Se você contar a alguém, pagará um preço alto. E pense bem, se isso eu já tirei de você, o que será que eu posso tirar dos outros? Aquele monstro, ele levou tudo de mim. Levou a minha inocência, levou a minha paz, a minha juventude. Mas não importa para onde ele vá, eu o perseguirei incansavelmente, cidade após cidade, pista após pista, até que a justiça seja feita. Justiça. O submundo é meu território, onde as minhas habilidades, os meus punhos e a minha astúcia se tornam minhas armas. Eu obtenho informações e neutralizo qualquer um que tente atravessar o meu caminho. Cada golpe que eu desfiro é um lembrete da minha própria crueldade. É a minha forma de mostrar a ele, de mostrar a eles o verdadeiro medo. Mas, no fundo, eu sei que a minha vingança não trará de volta o que eu perdi. Não apagará a escuridão que me cerca. Talvez eu esteja mesmo destinado a um caminho sombrio. Destinado a um caminho implacável. Em razão disso, Gaba buscou se envolver com o caso do perseguidor de Clara Bow e integrou a equipe de detetives contratados por essa atriz. Esse é o plot da nossa próxima campanha de RPG sonorizado. Quagmire RPG apresenta O Perseguidor de Clara Bow. Máculas de Igolunat.